Olá, investidor. Meu nome é Wagner Caetano. Iniciamos agora o programa Radar, quarta-feira. Não, na verdade, hoje é quinta-feira, dia 11 de 8 de 2022, 13 horas e 57 minutos. Parabéns ao Palmeiras, que avançou ontem para mais uma fase da Libertadores. Parabéns ao Atlético, também foi um grande jogo. Na minha opinião, o Vélez Sarsfield vai eliminar o Flamengo. Hoje o Independente eliminará o Atlético e depois vai eliminar o Palmeiras. Afinal, será Vélez e Independente. Inclusive, eu estou procurando aqui na internet uma camisa do Vélez para torcer contra o Flamengo. Lá fora tem sol agora, céu azul, não está ventando como ontem, um monte de árvore aqui estão serrando, inclusive caíram. Nós temos 20 graus e eu desejo uma boa tarde a todos, boa noite para quem assistir depois. Vou começar falando de fluxo, né? Até o dia 8 de agosto de 2022, um fluxo acumulado de 3.300. Porém, entretanto, todavia, a gente vai perceber que os estrangeiros voltaram a comprar na sessão seguinte. Então a gente vai ver aqui os balanços. Vamos passar pelos balanços, daí a gente faz um overview e chega no fluxo estrangeiro. Então falaria de balanços aqui inicialmente. Então vamos lá. Primeiro, frigorífico Minerva divulgou seus números ontem. O racional do YouTube, né? Eu falaria em compra. A gente sempre, quando começa a gravar, diz o que faria, né? Eu falaria em compra. Nesse patamar de 110.800, eu acho que pode chegar hoje a 111.300. Vamos falar de 500 pontos de alvo. Nós temos um day trade aberto a 111.400. Hoje a gente errou a entrada, né? Só que, poxa, a gente fez quase 5.000 pontos em julho. Semana passada fez 3.050 pontos. Só ontem a gente fez um trade de 700, um de 615, um de 400. Só ontem um 715. Segunda-feira 550. Hoje talvez a gente saia ali perto do 0 a 0 ou até estenda para amanhã. Só que tem aquela história, mas você estende para amanhã? Eu estendo para o dia seguinte. Só que eu oriento quem teve que liquidar no final para entrar amanhã de novo. Então, às vezes, acaba tendo resultado igual até melhor. Desde que a gente está fazendo essa movimentação, não teve ninguém, por exemplo, que estava no estendido e aí saiu um gap de alta e ficou de fora. Muito pelo contrário, quem teve que liquidar e abrir de novo acabou tendo uma pontuação um pouco melhor. Então, pessoal, sem dramas quando forem me escrever e tal, né? Aqui é papo reto. Então não houve nenhum prejuízo para quem teve que liquidar. Então a ideia desse estendido se aplica. Se, por exemplo, sei lá, um dia zero, outro dia abre com baita gap, a pessoa fica de fora, não aconteceu. Porque nos dias que abriu em gap, a gente tinha realizado o lucro e conseguiu encaixar só na sexta 3 day trades e ontem também. Então, né, sejam justos aí nos seus apontamentos e inteligentes nas perguntas. Então acho que busca 111.200, 111.300. Enquanto vos falo, tomo o meu bale de tangerina. Aí temos aqui BIF 3, que é frigorífico Minerva. Saiu o balanço, o mercado gostou, subindo 6%. Testou uma região de suporte e anulou o pivô de baixa. Anulou também essa barra do dia 9 e é aquela ação para quem pega o ativo já empinado, né? Não seria o meu caso agora, mas deve subir, deve renovar a máxima aqui a 14,73. Provavelmente deve até romper essa região, só que assim, tem ombro, cabeça, ombro. Não. Mas eu acredito que a tendência neutralize o ombro, cabeça, ombro. Balanço da CIA. Eu gosto da CIA. Acho que é uma loja que oferece um custo-benefício muito bom.
C&A é uma empresa holandesa. Quando eu morei lá um tempo na Holanda, eu comprava roupa na C&A, inclusive. Compro até hoje. Eu e a minha família. E é uma baita de uma empresa. Ela tá muito depreciada. Não seria a minha preferência do setor. Seria a Renner. Isso daí é conhecida essa minha preferência por todos. E eu tô falando em relação à bolsa, pessoal, não em relação à roupa, tá? E ela tá acionando o pivô de alta hoje a 3,24. A tendência é que toque CLTB e que rompa, preenche esse gap em torno de 4,07. Aqui eu vejo o ativo com bons olhos. E, pô, você pega uma ação que tá no processo de recuperação, tá desenhando topos e fundos ascendentes. Aí ontem monta a sombra inferior, toca a média. Hoje tô rompendo o pivô com gap de fuga. Pô, se isso daqui não for uma situação favorável à compra, né? O que que é, né? Muito bem. Tem balanço da Sul América e do Banrisul. Sula 11 aqui na tela. Eu prefiro Caixa Seguridade, não compraria a Sula 11, salvo um teste da média. De 21 IBR SR6, a gente já vinha comentando tal, que o ativo já tinha entregue o que tinha para entregar, né? Então, na verdade, ela está no ponto de realizar lucro a R$11, 10,84, bateu 10,87. Então, eu não compraria um ativo longe de média aqui, abrir posição, não. Eu trabalharia com stop abaixo da mínima do dia anterior, teria estopado hoje lucro no bolso. Esse é um stop inteligente, stop gain. Tem Alliance, que é a alço 3, né? A alço 3 é interessante nesses níveis aqui. Talvez você não acerte a mínima aqui para comprar, mas dividir, por exemplo, metade da entrada hoje e metade amanhã me parece de bom tom. Eu prefiro no setor BR Malls. Banco do Brasil eu nem vou colocar aqui como um estudo. Ele faz parte dos ativos fixos que a gente estuda diariamente. Vamos fazer a carteira de desafios, a gente já inclui positivo. Carteira de desafios hoje, ela arrefece um pouco, mas ela traz um resultado bom de curto prazo. O BPAC, nós temos aqui um ombro, cabeça, ombro invertido, rompeu um triângulo descendente, rompeu uma LTB. Está no início aqui, ponto que é essa LTB, de onde ela partiu, né? Máxima dia 22 de abril a 26,44, mas eu penso que vai além a 28, aí é a nossa ideia para o mês de agosto. Na Cúria natural, esse movimento de correção, o ativo subiu muito forte, muito rápido, ela quase dobrou aqui, né? Se você pegar a mínima 5,81, deu uns 75, 80%, ó, 9,53 dividido por 5,81, está falando um movimento de 64%, né? Mas tem potencial para ir muito além. Gerdau nem se fala. Gerdau é uma das grandes heresias da bolsa. Gerdau a 25,91 é algo exótico. A Gerdau, quando ela buscar os R$31 aqui entre o final de agosto e início de... ou de repente nem final de agosto, né? Antes do fim do mês, ainda vai ser barata. Está muito atrasada. Ela testou uma LTA, trabalhou na região da bagunça aqui, saiu um touro aqui da briga, o touro saiu vivo, o urso saiu machucado. E local web, movimento absolutamente natural, né? Ela mira algo em torno de R$11 aqui para agosto, faz agora, na minha visão, uma Mastro Bandeira. Variação flâmula, né? Melnick, ela tem uma correção proporcional ao seu movimento de recuperação. Eu interpreto que Melnick tem um grande ombro, cabeça, ombro invertido, rompeu a neckline, no mínimo vai testar 4,51 no curto prazo. E positivo, o balanço agradou, mas temos um candle vermelho, aí um candle vermelho, porque abriu mais alto, está subindo só 3,18 agora, mas enfim, está respeitando, ou testando aqui 8,85, enfim.
Eu penso que positivo, objetivo para o mês de agosto, R$ 11. Certo? Grupo Soma, que inclui a Hering. Soma 3. Prefiro o Renner. Se você falar, mas qual que seria a sua segunda opção? Seria Guar 3, Guararapes. Tem uma ideia aqui de um Mastro Bandeira. Aí falando da Soma. Você tem uma estrela cadente sobre uma região de topo anterior, ok. Mas não para abrir uma compra, ela teria que dar um desconto um pouco maior. Acho que é bom para conduzir com stop abaixo dessa estrutura. Por exemplo, a 11,99 um stop seria razoavelmente interessante. Certo? Aí temos Taesa. TAI 11. Motivo de guarda. Né, atingiu o objetivo de curto prazo em 43,70. Eu entraria, poderia até entrar, mas a 41, por exemplo, aí me interessaria. Tem o engolfo aqui, então, por exemplo, se ela pressionar a média de 21, sim, nesses níveis não. E eu trabalharia, quando o ativo está perto do objetivo, como é que eu trabalho? Stop no intraday abaixo da mínima do dia anterior. O dia anterior é ontem, quarta-feira, dia 10. Então, stop abaixo de 43,05, colocaria nos 43 bola a bola, teria estopado o lucro no bolso. Aí tivemos Pets, Braskem e Santos Brasil. Então vamos lá, Pets 3. Braskem e Santos Brasil. A Pets é a Pets, né? Pets é um caso sério. Tudo que acontece desarma os padrões de alta. Enfim. Deixa eu ver se tem alguma coisa coletiva que eu coloquei aqui. Não, acho que tá tudo certo. Pets é Pets, né? Acho que ativo muito barato, não faz sentido sair nesses níveis. Então, mas é uma empresa que, dependendo se ela esticar, começar a subir, esticar, ficar longe da média, provavelmente nós trocaremos. Então tem Pets, Braskem e Santos Brasil, né? Vamos ver BR. Lembrando que o resuminho dos balanços eu faço no Informe Cenário, que vai todos os dias de manhã pro pessoal. Braskem é um ativo enrolado desde sempre. Eu lembro que em 2007... Deixa eu ver, foi em 2007. Não, foi em 2006. 2006 foi meu último ano na indústria. Eu trabalhei numa empresa e o camarada que era o diretor ali de toda a parte de comercial, porque eu era um profissional. Eu trabalhei ali com desenvolvimento de materiais, né? Era um profissional híbrido, né? A palavra da moda agora. Você tinha que ser um profissional técnico e ao mesmo tempo comercial. Tinha que conhecer profundamente os materiais e também saber vender. E o camarada que era meu coordenador ali, meu diretor, ele era apaixonado pela bolsa. Foi com ele que eu descobri, por exemplo, que existia mercado futuro, operava-se na plataforma WTR. E desde aquela época ele me falava, pô, Wagner, Braskem é um ativo enrolado. E fato, é complexo, né, conseguir mensurar, mapear os triggers, mas assim, não que falar, caramba, que mega oportunidade de comprar Braskem nesses níveis, mas entre a compra e a venda eu compraria. Mas sei lá, se a gente for colocar mais umas ações aí em carteira que é provável, fazer algumas trocas, Braskem tá longe assim de ser uma candidata para integrar o nosso portfólio. Aí temos Santos Brasil, que o meu querido amigo Marcos Leandrini outro dia lembrou aí por e-mail que o meu filho tem em carteira, é fato.
Meu filho estuda os fundamentos da empresa, ele acha a empresa fantástica. E de fato é. Então, o caminho mais provável para Santos Brasil nos próximos dias é o teste dessa parte alta do alargamento. Nós temos um ombro, cabeça, ombro invertido em desenvolvimento, ó. Ombro, cabeça, ombro invertido. E a simetria diz que ela pode buscar no curtíssimo prazo 805. Se ela buscar 805, ela deve levar junto essa parte alta aqui do alargamento em questão. Muito bem, e aí temos equatorial. Equatorial, participei do IPO, tô ficando coroa. EQTL 3. O professor tá ficando coroa. Eu participei do IPO. Sempre foi um ativo lento. Ombro, cabeção invertido, ativo de guarda. Olha, equatorial para quem busca uma... Eu, por exemplo, hoje... Vamos dizer assim que eu opere num banco, aí o meu gestor chega... Aquela história que eu sempre falo, né, Wagner? Você tem 10 milhões de euros aqui para distribuir em 3 ativos de guarda. Equatorial seria uma delas. Topo anterior. E eu tive proposta já para esse tipo de função várias vezes na época da Expo Money, principalmente. É um trabalho duro. Se você for mal, eles te demitem, te desligam, não estão nem aí. Se você for bem, te dão um mundo. Se for trader de uma casa, assim, você tiver boa performance, eles te dão o que você quiser. Qualquer coisa material que você pedir, equipe, equipamento, dinheiro, bônus. Porque, na verdade, se você pega alguém que opera muito bem, você vai ganhar uma porcentagem sobre o lucro que você gerou, né? Então, sei lá, vai olhar no final do trimestre, o camarada gerou, por exemplo, 40 milhões de lucro. Aí, vamos supor que você trabalhe com um bônus de 5%, né? Você vai ganhar 2. Ou você trabalha com bônus de 10, vai ganhar 4. O restante é do banco. E de repente ele colocou um outro profissional que ele gerou prejuízo, um lucro de simbólico, enfim. Te dão tudo, materialmente, o que você pedir. Né? E eu tenho um aluno que faz esse tipo de trabalho no exterior. Inclusive não só um, vários. Vários. Já me convidaram, mas aí existem uma série de regras, de variáveis também que você tem que avaliar. Então a MRV eu vejo como oportunidade, porque ela está longe de média, pessoal, então nunca comprem ativo longe de média, assim. Então, por exemplo, MRV eu já acho que vale a pena. Talvez comprar a metade hoje, metade amanhã. Tem 2 topos anteriores, eu acho bem inteligente. Ah, eu compro a metade hoje e dispara. Pô, legal, você está com a metade. Eu compro hoje, amanhã continua caindo. Você faz um preço médio legal e depois deve surfar a recuperação, a média vai aproximando do preço. Na verdade, o preço está buscando a média, né? Perfeito. Legal, aí tem Bradespar, BRAP 4. Teve seus números divulgados. Ó, uma barra diferente das demais, rompendo uma resistência importante a 23,07. Bradespar tem mais uns 20% para subir aqui e ainda vai estar barata, 26,79. O fechamento do gap é 27,25, é alvo, na minha opinião, nas próximas semanas, queridos. Ó, tô ouvindo o barulho da serra aqui, estão serrando árvore para lá e para cá. Aí tem BRF, que é BR Foods, né? Para quem não sabe, né, a BR Foods ela surgiu da fusão da Sadia e da Perdigão. É mais um ativo enrolado. Eu não operaria. Tem drivers malucos, é anticíclica. Ah, mas eu tô no trade. Putz, troca. Sei lá. Se eu fosse obrigado a fazer alguma coisa, eu compraria. Mas acho que hoje, se eu fosse comprar 20 ações novas, fora as que eu já tenho, a BR Foods não estaria dentre elas. Muito bem.
E abriu uma Petzo aqui perto de casa. Ó, investidor estrangeiro, 1.446 bi, quer dizer, o saldo está fortíssimo no mês de agosto. Eu falei que agosto seria um mês verde, eu falei em junho que agosto seria um mês verde, depois falei em julho e agora falo em agosto. Teve os dados de serviços, o volume de serviços prestados sobe 0,7 em junho ante maio. OPEP corta a previsão de alta demanda global de petróleo em 2022 para 3,1 milhões de barris por dia. E aí teve o balanço da Azul, queridos. Teve o CPI, né, que era de 0,5, previsão de 0,2, índice de preço consumidor nos Estados Unidos. Né, um dado muito interessante, o núcleo, que exclui os itens mais voláteis, né, sobe 0,2, previamente 0,4. Então façamos o balanço da Azul, repassamos aí todos os possíveis balanços. A Azul é uma empresa que me agrada, mas para quem conhece o meu trabalho, sabe que é muito difícil eu operar alguma coisa do setor de telefonia e aviação. É inversamente proporcional ao petróleo, por exemplo, via de regra. Devo testar a CLTB aqui. É aquela história, se eu fosse obrigado eu compraria, mas como eu não sou, não faz parte de um portfólio assim, que eu gostaria de deter. Queridos, acompanhe a gente lá no Instagram. Eu falei ontem, volto a dizer hoje. Tem bastante coisa legal, Top Traders Underline. Ontem eu fiz uma live aqui, ó. A pessoa fala, pô, professor, como é que você trabalha tanto? Pessoal, trabalhar é uma dádiva. É um privilégio, né? E o público da Top Traders, ele é um público selecionadíssimo. Então, trabalhar para esse público... Eu trabalho para todos os públicos. Agora a gente está lançando um produto para iniciantes, gratuito também. Ontem eu fiz uma live, falei das expectativas para o mercado. Aí hoje eu coloquei um estudo sobre o milho, falando desse desenho aqui do milho. Então sigam lá nosso trabalho. Vamos prestigiar os amigos do YouTube. Almir Lima, olá professor, muito obrigado pelos estudos e dedicação. Obrigado a você, querido, acompanhou nosso trabalho há muito tempo, querido amigo Almir. Está com fúria e faca na caveira nos day trades. Fomos bem mesmo, ontem nós acertamos 3. Hoje a gente vai provavelmente fechar o pregão perto do 0 a 0, amanhã tem mais. Obrigado, Almir, querido, tudo de bom. Grande mestre, boa tarde, meu amigão Mário Weber, muito obrigado pelo comando de day trade ontem. Em princípio, triste por ter perdido a venda por 10 pontos, mas a natureza divina é espetacular, pois estendemos a posição para hoje, o que rendeu 1.700. Eu atrasei para colocar a ordem de venda por 3 minutos e saí 110 maravilha, fico feliz, honrado, obrigado pelo reconhecimento. E tem o canal Meu Timão, professor, sentimento de gratidão, sem palavras, por toda a ajuda que você tem dado. Eu fico feliz, né, em ajudar, sou um trabalhador, nós somos aí irmãos de batalha. Eu me coloco nessa condição e poder caminhar ao lado de vocês e contribuir para mim é uma honra muito grande, fico muito feliz. E sobre o Corinthians, né, o Corinthians, as pessoas, pessoal, elas não podem aceitar a mediocridade, né? O corintiano, a instituição, não podem ficar felizes de perder só de 1 a 0 para o Flamengo. A arbitragem prejudicou o Corinthians no primeiro jogo? Sim. A arbitragem prejudicou o Corinthians no segundo jogo? Sim. Né? Teve uma bola na mão no primeiro jogo, onde saiu o gol do Flamengo, e o Bruno Mendes pegou a bola na mão do Bruno Mendes e ele foi expulso. Mas o Corinthians é um time que tem que brigar sempre, né, pelos títulos, como está brigando o Palmeiras, o Atlético, o Flamengo, né? Então a gente não pode ficar feliz, não podemos, porque perdeu de 1 a 0. Ah, mas podia ter tomado 4, não.
Podia ter ganho o primeiro e o segundo jogo. O time do Corinthians, ele é inferior ao Flamengo? Sim, mas não é tão inferior assim para temer o Flamengo. Daria para ter enfrentado de igual para igual. Arthur Souza, boa noite, professor. Tudo bem? Tudo ótimo, querido. Parece que a maré, enfim, viu a nosso favor, graças a Deus. Com a força que o Ibov está demonstrando, praticamente subindo 15% em linha reta, o senhor acha que se o Ibov atingir 102, 113k até sexta, será a oportunidade para virar a mão para venda? Primeiro, eu tenho certeza. Certeza a gente não tem de quase nada, mas eu tenho para mim que é quase certo que não busca 112, 113 até sexta. Então, situação número 1. Talvez 112 amanhã. E nem penso em virar para venda. Não. Eu nem penso nisso, em virar para venda no momento. A gente pensa em girar no day trade, aproveitar correções e virar para venda, não. E obrigado pela tua participação. Querido amigo João Vinícius, boa tarde, querido mestre, com relação ao que se encontra no 110, quase que rompendo essa resistência. Eu penso que se rompida, poderia terminar a semana no 113k. Eu acho que se terminar amanhã perto do 112 vai ser fantástico. Seria um ponto decisivo para autoexpressiva. Qual a sua análise que nosso pai guia a todos nós, querido? Eu acho o seguinte. Primeiro que a gente falou em compra a 110, 800, entendendo que vai buscar 111, 200. Por ali a gente vai acertar mais um racional do YouTube. Talvez 111, 300. Respondendo já algo que eu sei que é a dúvida de muita gente. Eu não acho que a média de 200 vai ser uma barreira e tal, mesmo porque, pessoal, dificilmente ela crava uma máxima, uma mínima, é mais uma referência, é uma média que eu não... Não que eu trate com desprezo, assim, mas a de 5,21 sim, 200 não. Então não acho que ela é um divisor de águas. O mercado futuro já está num território que tem mais compradores, vídeo fluxo estrangeiro. Então, situação número 1. Situação número 2. Observando o intraday, eu entendo que uma consolidação acima de 110, 885, que é essa máxima, é importante como a máxima de hoje. Aí ele vai galgando os degraus. Aí, João, se eu reduzir o gráfico, não, na verdade eu quero aqui uns 60 minutos. Se eu reduzir o tempo gráfico para 60 minutos, onde cada candle resume uma hora de pregão, não existe exatamente uma resistência nesse momento que impeça a continuidade da alta, na minha visão. Salvo essa média, então qual que seria, o que seria o natural? A busca por 114, 850 no curto prazo. Só que a gente vai rolar semana que vem, esses números vão mudar, né? Esses números vão mudar. Mais algo perto aí dos 115 mil pontos. Só que o nosso alvo primário, 113.760, que é, falando mais uma vez, que é o alvo aqui da simetria em V, 113.680, simetria que nós temos aqui no mercado futuro. Wilson Martinez, mercado de juros americano 10 e 30 anos subindo, ruim, só repique. É a inversão da curva, por enquanto o mercado americano ainda fala em recessão, mas pessoal, não faz sentido a gente pensar em recessão com alta de juros, aí uma hora fala em inflação, CPI, CPI, PPI e CPI vêm menores, quer dizer, por lá as coisas estão melhorando. Só um rally em um bear market, como eu ouvi recentemente. Os títulos americanos eles estão precificando recessão, mas eu acredito que seja arrefecido por uma normalização das cadeias de produção, reabertura chinesa, e o Federal Reserve tem conduzido bem a economia. Então eu não acredito numa inflexão para baixo, estou um pouco em recessão. Então obrigado a todos vocês que enobreceram
o trabalho da Top Traders. Obrigado a todos vocês que tornaram o nosso programa melhor. Almir, Mário, canal Meu Timão, Arthur, João e Wilson. Legal. Então vamos fazer aqui Então fizemos os balanços já, pedidos do YouTube. Vamos fazer um pente fino. O Bitcoin, ele chegou a romper no intraday. Primeiro que ele tem um canal, né? Guiando os preços. 24,676 é o ponto. Para jogar na parte alta do canal, depois buscar os 32 mil dólares. Aí, como a gente costuma comentar, BitH11. Você compra o Bitcoin mais puro, digamos assim. Tem inclinação altista, está acumulando para uma explosão. Para subir aí uns 10, 20%. Dentro de uns 15 pregões. E a gente tem o Hash 11. Tem quase nada de Litecoin. E tem 1/3 de Ethereum. Você vê que o Hash 11 já está deixando a região da bagunça para trás. E acima de 22,99 ele mira 26. O milho é uma boa nova de hoje. Não é à toa que eu coloquei o estudo lá no Instagram. Uma barra forte, uma barra que está varrendo quase uma semana de negócio. E o milho ele aponta para 90,10, né? Eu acho possível que o milho feche amanhã um pouquinho acima, um pouquinho abaixo de 90,10, digamos nos arredores de 90,10, o que será fantástico porque a gente tem aqui a cabeça de um pivô. Ok? O dólar do DI eu faço depois, Ibovespa, Ibov e Ibova11 também. Ibovespa em dólares, temos, a gente percebe aqui na tela, uma cunha. O primeiro objetivo a 24 mil dólares, então tem um bom espaço para subir. O que não significa que não vai balançar no meio do caminho. Provavelmente vai, porque já está distante de média. O DXY, hoje o nosso dólar está trabalhando na contramão, né? O DXY é natural que ele se movimente de uma forma sinuosa, abaixo de 105,049. Exatamente onde está agora, aciona um pivô de baixo. A simetria nos diz que vai buscar 103,673 nos próximos pregões. E uma boa nova de hoje também é o MME. Ontem rompeu a cunha e hoje mantém-se acima dessa cunha rompida da LTA, médias cruzadas em modo compra. Nós temos um pivô de alta que foi acionado no rompimento de 1.006 com 70, 1.007. E a Europa hoje patinou, realizou lucros, né? Então tem o índice DAX, corrigiu até a média de 21 e reagiu, e hoje trabalhou na parte alta no Morobuzu, movimento natural. Nós temos aqui a Bolsa de Paris, continua acima da LTB, corrigindo no tempo para aproximar. Está uma semana corrigindo no tempo. Vai aproximando média e preço. Eurostock 50. Eurostock 50. Topos e fundos ascendentes. Respeitou o topo anterior e deve continuar subindo de forma lenta, gradual, direcional. Bolsa do Reino Unido. Aproximação entre média e preço. Testou a média de 5, fechou na mínima. Mas que continue corrigindo, eu vejo mais como uma correção e não como uma inflexão, uma reversão ou alguma coisa do gênero. E nós temos o EWZ, que aos trancos e barrancos, no meu entendimento, vai buscar 34. Né? Ele vai corrigindo no meio do caminho, está longe da média, mas nada que signifique uma virada ou uma forte queda no curto prazo, na minha visão. É o caso do BZQ, está muito amassado, né? Depois desse oco que nós vimos, ele é inversamente proporcional à nossa bolsa vezes 2, aproxima a média de preço também, está numa região de gap. E o VIX, o índice do medo Volatility Index, trabalhando na parte baixa de Morobuzu, então não significa uma virada nem nada do gênero, deve continuar, pode repicar, mas o viés de baixa deve prevalecer. O Dow Jones caminha para a parte alta aqui da espécie de alargamento,
Está acima da região da bagunça, então correções são oportunidades passageiras, às vezes até no intraday, é o caso aqui do S&P que rompeu a região da bagunça, ele mira no curtíssimo prazo 4.307. E nós temos o índice de tecnologia Nasdaq seguindo pelo mesmo caminho, tem uma barreira aqui a 12.985, deve romper e projetar 13.600 nos próximos pregões. Títulos americanos de 10 anos estão rompendo um canal. Tem uma simetria mais favorável à compra, né? Hoje eu não vejo um grande problema essa alta tal. Uma vez eu coloquei uma matéria no Telegram, né, que a gente pode ter uma alta, normalmente com alta dos títulos de 10 anos. O petróleo, né, hoje saíram dados da OPEP, reagiu até a média de 21 RP, que se passar projeta 101,88. E no caso do Brent, negociado em Londres, se passar a média de 21, que é a linha vermelha, projeta 109,02. O minério está devendo, ele tem um bom potencial para subir. Acredito que o faça rompendo um pequeno pivô a 113,05, que projeta a cabeça de um pivô maior a 120,95. E nós temos aqui o índice Nikkei, buscando uma aproximação com a média de 21, correção no preço, é diferente do tempo, né? Vai de uma maneira direcional em relação à média, né? Não fica trabalhando de lado para a média subir. E a bolsa de Xangai rompeu a média de 21, teste provável de 3,05, cujo rompimento projeta 3.400 essa região novamente. Pessoal, eu vou pegar uma água aqui, só um segundo eu já volto. Obrigado, eu peguei uma água, como se diz aí no interior, para molhar as palavras. Então vamos lá, Small 11, distante de média, movimento absolutamente normal, oportunidade de entrada. E FNC mantém-se firme, né, os balanços muito fortes, balanço recorde de Banco do Brasil. A máxima do dia 27 de maio, que era resistência a 10.781, agora é suporte. Inversão de polaridade da análise técnica. E o IMOB corrige hoje, mas eu vejo só uma correção e não uma inflexão. E MAT é um dos responsáveis pela alta de hoje, acionou um pivô no rompimento de 5,06860. Próxima, esse ponto aqui, máxima do dia 7 de julho a 5,235, que era resistência, agora é suporte. O próximo objetivo, 5,408. Índice de energia está na parte alta de um alargamento, então é normal esse lenga-lenga aqui, para aproximar a média, pegar novos compradores, né, dos ativos relacionados ao setor. Esse objetivo da semana foi cumprido, nós comentávamos, né, desde a semana anterior. E nós temos o índice de consumo, que é onde está a chave, ele inicia, né, de algumas semanas para cá um movimento de recuperação. O alvo inicial é 3.538 e o rompimento aí projeta aqui 4.275, aí tem um mundo aqui para subir. Só que é claro, o barco vai balançar, né? O mercado vai trabalhando e vai aproximando de média, aquele movimento que nós já conhecemos. Antes de eu fazer os ativos fixos, ontem eu fiz a carteira Fly USA. E hoje eu vou fazer a carteira Imersão Pocket. Temos aqui BKBR3, é aquele movimento de maturação depois de uma explosão. Tem a história do fundo árabe que vai adquirir controle da empresa. Está exatamente onde nós comentávamos que os ativos negociariam um tempo ao redor. Nós temos um topo a 7,96 e um outro a 8,05. Essa média vai subindo, eu acho que é uma preparação para o ativo buscar R$10, que é o nosso objetivo.
Ali a gente vai realizar lucro se alcançar. Caixa Seguridade, melhor opção do setor, de longe, na minha opinião. Vai fazendo topos e fundos ascendentes. Esse movimento é algo parecido com esse. A gente pode ver o ativo a R$ 9,00 aí dentro de alguns pregões. E Gemate hoje é uma correção também, rompeu uma LTB. É praticamente a ideia aqui de um canal, né, pessoal, em Gemate. Então, só esse canal duplicado já fala em Gemate a R$ 6,00 aí pro final do mês. A Rapt 4 eu acho um escândalo. Pô, professor, mas ela tá subindo, ela tava R$ 9,00, agora tá R$ 11,35. Esse ativo a R$ 12, R$ 13,00, aí ela começa a se aproximar de um preço razoável, né? A assimetria favorece a compra, né? Eu penso que temos um mastro bandeira, informação. Smart Fit foi um dos grandes destaques da matéria que eu fiz com o pessoal do BMC News no fim da semana retrasada para sair semana passada. Então, ela precisa ter uma ideia, né? Se a ação bater R$ 14,00, são 40% de alta em um mês. Mas ela pode ir a 18. Soja 3 deu uma resposta muito boa, é um daqueles ativos que estavam, né, na marca do pênalti aí, que a gente estava observando, com um pouco de desconfiança, né? Esse movimento traz um otimismo muito grande consigo. Eu acredito que ela rompa na próxima semana essa LTB, o que projeta 13, 14 reais. É um ombro, cabeça-ombro invertido. Santos Brasil nós já vimos, e tem Y Dux, que é uma das empresas que eu acredito demais, né? Padrão da alavanca, rompeu o pivô aqui em 56, projeta 18 reais, onde vai encontrar esse topo anterior que gerou uma queda fortíssima, né? Pô, a perda de 1/3 do valor, foi de 18 para 12. E a LTB decisiva, né? Perfeito? Ó, então a gente falou em compra a 110 e 800, já está 300 pontos acima praticamente. Deve encostar ali 111,200, 111,300, vamos falar no objetivo 111,300. Eu acho que logo que eu acabar de gravar aqui, agora são 14h40, talvez até umas 15h30, bato a 111,300 ali. Ambev, pro alto e avante, devagar, 15,80 é o ponto que liberta a ação, a 17,50 se for rompido, porque foi topo 1, 2, 3 vezes. B3, SA3, quase a ideia ali de um mastro bandeira, mas parece um topo arredondado, é um ativo difícil, né? Mas eu não acredito que ela... Eu acho mais fácil ela buscar 12,96 do que voltar a 11,50 para fazer pullback na média, sendo... bem sincero, o Banco do Brasil explodindo, né? Pós-balanço. Lembra daquela história que eu falava? Quando ela tiver 42, 43, aí a pessoa vai falar, pô, por que eu não comprei a 32, né? É isso. Aqui já eu colocaria stop abaixo da mínima de hoje. 41,61, colocaria 41,59. Bateu, levou. Não estopou, conduz o trade. Bradesco cumpriu o primeiro objetivo do mês a 19, agora caminha a 20,40. Se balançar no meio do caminho, oportunidade. E aí Itaúsa, né, ela faz aí um movimento de correção no tempo, que é absolutamente normal para aproximar a média. Itube cumpriu o primeiro objetivo 26,42, ela vai para o início da cunha 28,04, provavelmente na próxima semana. E Santander está atrasada, né, em relação aos seus pares. Ela deve buscar amanhã 31,04 e se fechar acima desse patamar na semana, vai ser muito interessante para os comprados como nós. E está rompendo uma LTB, o que é muito expressivo e vale a pena destacar. BPAC foi no primeiro objetivo 25,47, depois 26,10, está rompendo o projeto a 28,08. Tem gap para ajudar a puxar o preço padrão do farol, puxa o preço como imã, ombro, cabeça, ombro invertido sobre uma linha
de tendência de alta. Aí a gente já viu positivo, IFNC, tal, Small 11. Aí Petrobras é um caso sério, né? Porque hoje que o petróleo está subindo, ela não reage. Se eu tivesse Petrobras nesses níveis, eu colocaria stop abaixo da mínima do dia anterior e teria sido estopado hoje, porque trabalhou abaixo de 36,61, então estaria com lucro no bolso. Talvez para trocar por Vale. Ó, Vale já começa o movimento embrionário, rompeu o canal, está deixando para trás 71,97. Os próximos dias deve buscar 78,22 aqui na minha visão. Esse primeiro gap já foi, inclusive, fechado, é o primeiro de 3. Aí China 11. Eu até comentei ontem, né? Se eu fosse obrigado a fazer alguma coisa, eu compraria. Tá com cara de fundo duplo, né? Com eixo a 6,52, que é o meio ali, o miolo da figura. Fundo duplo. Aí ficou faltando o Ibov. Caminha para 12.709, que é o objetivo para agosto, mas assim, a gente está no dia 11, então provavelmente vai passar. Vai romper esse patamar e vai abrir espaço para os 122 mil pontos em setembro. Acho que a gente vai acertar. A gente vai acertar o desafio do dólar no 5, do Bitcoin a 32 em agosto, do milho a 97. A gente vai acertar do 103.680 no mini índice e dos 122 mil pontos para o mercado à vista em setembro. Aí Bova 11 caminhando a 108,75, né? Balançou, mas está mais perto da máxima do que da mínima. O dólar preocupa um pouco, né? Porque está quase acionando um martelo, mas está no fundo anterior também, a base do pivô assim com 7.500, né? Rompeu aqui uma LTA, tal, tá com cara de topo duplo. Se perder 5.161, aciona o topo duplo e volta aqui para a base, a 5.090. Acho caminho mais provável. Por fim, o mini índice, a gente falou em compra 111.800, imaginando que ele pudesse buscar 111.300, bingo. Né? Então o racional do YouTube, ele simula se a gente estivesse numa aula, num desafio, em alguma coisa do gênero, né? Então bateu agora 111.310, bingo racional do YouTube. Então vamos ver se a gente realiza a posição hoje de day trade, né? Ou se a gente estende para amanhã. É mais provável que a gente estenda para amanhã. Então um grande abraço a todos. O comando vai no Telegram, como é praxe, né? Sigam nosso trabalho no Telegram, Top Traders Underline. Hoje vai ter live mais tarde. Que Deus abençoe nosso trabalho, família Investimentos. Pessoal, deixem um like, compartilhem o vídeo, se inscrevam no canal. Falem da Top Traders, a gente precisa crescer de forma orgânica. Um grande abraço, valeu.